Boa noite, graça e paz. Como vocês estão? É um prazer estar aqui com vocês para nós conversarmos a respeito dessa canção que está sendo lançada hoje e que eu tenho muita alegria de poder compartilhar com vocês, porque é algo gerado aí ao longo dos anos no Senhor e que eu acredito que vai poder abençoar muitas vidas. Amém? Antes de nós começarmos, eu vou aqui enviar esta live para algumas pessoas, convidar algumas pessoas para participar e gostaria que você pudesse fazer o mesmo e convidando aí pessoas que você conhece, que queiram, né, que possam participar desta live, para a gente conversar a respeito da palavra do Senhor, para a gente poder meditar sobre o que diz essa canção. Amém? Que possa ser assim. Oi, gente. Oi, Wendy. Todo mundo que tá entrando aí. Se vocês puderem ir compartilhando a live com as pessoas para a gente poder alcançar o maior número de pessoas possível, eu agradeço muito. Estou fazendo o mesmo aqui também agora. Vou esperar uns 2 minutinhos para a gente poder começar a conversar. E enquanto isso, você já pode ir pegando aí sua Bíblia, né? Porque sempre que eu vou falar da palavra do Senhor, eu convido as pessoas a terem a sua Bíblia, né? A terem uma forma de conferirem aquilo que está sendo dito. Isso é importante porque a palavra nos instrui assim, né? A Bíblia nos instrui a sermos bereanos, a termos a palavra do Senhor para conferir aquilo que está sendo dito e assim a gente não ser enganado. Então eu convido você para fazer a mesma coisa, enquanto eu vou aqui conversando com vocês sobre o que diz a canção e sobre os textos bíblicos que baseiam a canção. Eu gostaria muito que você pudesse ter a sua Bíblia para conferir aquilo que eu estou dizendo. Será que é verdade mesmo o que ela está dizendo? Será que essa canção realmente tem base bíblica? Isso é bem importante. Boa noite, tia. Bem-vinda. Que Deus abençoe. Vamos lá, então, gente. Seguinte, essa canção, ela nasceu há mais ou menos 3 anos atrás, né? Em 2023. E é interessante porque ela teve um processo um pouco diferente daquilo que geralmente tem para mim, né? Normalmente o que acontece é isso aqui, ó. Eu tô aqui com a minha Bíblia, né? Estudando a palavra de Deus, rabiscando, né? Fazendo as minhas anotações, enfim. E aí o Espírito de Deus me faz sentir que há uma canção ali. Tem uma canção aqui nesses versículos, tem uma canção aqui nesse trecho da palavra do Senhor. E aí então eu começo a buscar inspiração do Senhor para uma melodia, para uma letra, enfim. Oi, gente. Vocês podem ir entrando aí, sintam-se à vontade. Deixem suas perguntas se quiserem, tá? E aí eu vou falando aqui, mas vou prestando atenção também no que vocês estiverem dizendo aí nos comentários. Então, normalmente é assim pra mim. Eu tô aqui com a palavra de Deus, meditando na palavra, e sinto que, poxa, há uma canção aqui. Eu poderia escrever algo a partir desse trecho da palavra. Essa canção em específico foi um pouco diferente, porque eu primeiro escrevi um poema. E esse poema ficou guardado durante algum tempo, até que então, um dia vindo de um culto, até foi mais uma reunião, na verdade, que nós tivemos na igreja do que um culto, assim, de domingo, né? Uma reunião que nós tivemos lá, eu voltei para casa com uma melodia em mente, me sentei de novo com aquele poema e com essa melodia em mente e fui fazendo com que melodia e letra começassem a conversar, então. Então essa canção nasceu de maneira um pouquinho diferente, né? Não foi aquela coisa de sentei e escrevi a canção do começo ao fim. Não, foi um pouco diferente disso. Mas este primeiro poema, ele surgiu quando eu estava lendo o capítulo 1 de Gênesis. E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no capítulo 1 de Gênesis, porque nós vamos conferir aquilo que a palavra diz. Pegou a sua Bíblia? Se pegou a sua Bíblia, dá um joinha aí, me diz que você pegou a sua Bíblia, porque aí a gente vai poder conferir juntos a palavra.
Muito bem, bem-vindos todos vocês que estão aí entrando agora. Nós vamos então observar o que diz o capítulo 1 de Gênesis, que foi que me chamou a atenção aqui. Quando a gente olha para o capítulo 1 de Gênesis, né, o autor está aqui descrevendo a criação, a forma como o Senhor criou todas as coisas. E existem algumas repetições que me chamaram a atenção aqui. A primeira delas é: vários versículos começam dizendo, e disse Deus. Aí depois que a palavra diz, e disse Deus, tem a descrição daquilo que Deus disse, né, da ordem que Deus deu. E ao final desse trecho, dessa descrição daquilo que Deus disse, normalmente a palavra diz, e assim foi. E aí eu marquei, vou mostrar aqui para vocês, ó, marquei todas as vezes em que a palavra diz, e disse Deus, e marquei também todas as vezes em que a palavra diz, e assim foi. E isso por todo o capítulo, porque isso me chamou muita atenção, como o autor faz essa repetição ao longo do capítulo 1, né? E algo que eu aprendi ao estudar a palavra é que sempre que existe uma repetição na palavra de Deus, existe ali a intenção de ênfase, né? Quando Jesus, por exemplo, diz no Novo Testamento, em verdade vos digo, né? Esse em verdade, tem a intenção de ênfase. E aí, prestem atenção no que eu estou dizendo. Então, quando existe repetição na palavra de Deus, isso costuma me chamar a atenção, porque eu entendo que, opa, aqui tem algo que o Senhor está querendo enfatizar. E o que o Senhor está querendo enfatizar aqui é que todas as vezes em que a palavra do Senhor é liberada, todas as vezes em que Deus diz algo, em que Deus dá uma ordem à natureza, esse algo se cumpre exatamente da maneira como Deus ordenou. E a gente vai ver então, né, essa repetição ao longo de todo o capítulo 1. Isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção, e é por isso que o verso da canção vai dizer, e disse Deus, eu tô aqui com o meu caderno também, onde eu escrevo as minhas composições, e aí o verso diz, e disse Deus, e o que foi criado, um dia se formou. É basicamente a descrição desse primeiro capítulo de Gênesis, né? E aí a gente vai ter aqui algumas outras referências bíblicas dentro dessa estrofe, dentro desse verso, porque a letra continua dizendo, e a palavra que não volta vazia encontrou o destino. Existe um versículo da palavra do Senhor, e depois eu vou compartilhar com vocês todas as referências bíblicas da canção, mas existe um versículo lá em Isaías, no capítulo 55, que diz que quando o Senhor lança uma palavra, essa palavra não volta para ele sem antes ter cumprido o propósito para o qual ela foi liberada. Então, esse trecho da canção, essa frase da canção faz referência a esse versículo de Isaías. E aí diz, cumprindo o propósito para o qual foi lançada, e toda criatura ainda é sustentada pela palavra da boca de Deus. A frase final desse verso, eu acho que é a minha frase favorita da canção, porque me faz lembrar a respeito da graça de Deus no dia de hoje, de como a graça de Deus está presente agora mesmo, sustentando todas as coisas. Quando a gente olha para o capítulo 1 de Gênesis, Deus está criando todas as coisas. Mas você já parou para pensar? Eu quero te fazer uma pergunta agora. Você já parou para pensar no que teria acontecido se Deus tivesse revogado a ordem que ele deu à criação no capítulo 1 de Gênesis? Foi essa a pergunta que eu me fiz ao ler essa passagem. E se Deus tivesse voltado atrás? Como teriam sido as coisas se o Senhor tivesse desistido da criação e tivesse revogado a sua palavra? A gente vê logo mais à frente no capítulo 6 de Gênesis, na passagem do dilúvio, que a Bíblia diz que o Senhor se arrependeu, né? E quando a Bíblia diz o Senhor se arrependeu, obviamente não está falando de arrependimento no sentido de pecado, né? De alguém que peca e precisa se arrepender daquilo, não. É muito mais um sentimento de pesar, de olhar para a criação, para aquilo que ele havia feito e ver o estado
em que a criação estava por causa da decisão do homem de pecar e de se afastar da palavra de Deus, né? Mas depois que criou todas as coisas, o Senhor, ele nunca voltou atrás, ele nunca revogou a sua palavra. E Hebreus 1, no versículo 3, vai dizer que... Eu vou abrir, inclusive, aqui, porque eu quero ler esse trecho exatamente como ele está escrito. Bem-vindos os irmãos que entraram agora, que estão entrando. Sintam-se à vontade para fazer perguntas, viu? Para fazerem comentários, para interagirem aí nos comentários. Eu vou lendo também enquanto a gente vai aqui conversando. E eu quero ler esse versículo para você agora, exatamente como ele está escrito. Hebreus, no capítulo 1, diz o seguinte, versículo 3. Ele tá falando de Jesus, né? De Cristo. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos a ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. Esse versículo diz, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, ou seja, Deus não apenas criou todas as coisas. Por meio de Cristo, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Portanto, a criação foi gerada, mas ainda é também sustentada pela palavra da boca de Deus. E é isso que o verso da canção vai dizer. E aí, o pré-coro reafirma isso, e a gente tem muitos salmos, né, que fazem essa referência. Um dos salmos que eu usei como referência para a canção, que eu tenho como referência para a canção, é Salmos 33, dos versículos 6 até o 9, e aí o pré-coro vai dizer, se os céus permanecem, se o sol ainda brilha, se a vida prossegue, se ainda há brisa, ou seja, se todas as coisas existentes que estão à nossa volta estão ainda de pé, é porque a palavra de Deus é fiel. Nós temos a tendência, sabe, irmãos, de termos uma visão muito negativa a respeito das coisas de maneira geral, né? E aí existe um pensamento muito comum, muito corriqueiro nas pessoas, que é, poxa, se Deus existe e se ele realmente é bom, porque o mundo é como é? Por que existe tanta maldade no mundo? Por que existe isso, existe aquilo, né? Tantas coisas aí acontecendo. E, na verdade, o pensamento que nós deveríamos ter é justamente o oposto a esse. Deus é bom. E apesar de quem nós somos, e apesar daquilo que nós fizemos com aquilo que ele criou, ele permanece sustentando todas as coisas. Então, o mundo continua de pé, apesar do nosso pecado. O sol continua nascendo, apesar do nosso estado de depravação. O ser humano tem a tendência orgulhosa de se comparar com o outro e pensar, ah, mas eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro, então eu sou bom. Não. A palavra de Deus nos diz que bom é um só e ele é Deus. E nós nos encontramos numa situação de pecado que nós mesmos não conseguimos identificar o quão pecaminosos nós estamos, o quão caídos, o quão depravados nós estamos, e nós não conseguimos enxergar aquilo que nós fazemos. Então, se os céus permanecem, se o sol ainda brilha e a vida prossegue, se tudo ainda está no mesmo lugar, é porque Deus é fiel à sua palavra, porque Deus permanece fiel àquilo que ele diz, porque ele não pode negar a si mesmo. E algo também que baseia essa canção é não apenas a questão da criação, né? Do fato de que Deus criou todas as coisas, aquilo que o verso e o pré-coro vão dizer, mas algo que me chamou muita atenção também é que na continuidade da leitura, né, de Gênesis, ali depois do primeiro capítulo, depois o segundo capítulo, a gente vai ver que
Deus dá uma ordem àquele primeiro casal. E dentro dessa ordem, uma das coisas dessa ordem é que eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque haveriam consequências, né? Caso eles comessem dessa árvore, haveriam consequências negativas para essa desobediência. Existe aqui um chamado à confiança. O Senhor dá uma ordem a Adão, mas dá a ele também a opção de, se ele não quiser cumprir, não cumprir. E infelizmente, a gente vai ver no capítulo 3 que Adão e Eva decidem não cumprir, decidem não obedecer. E esse é um trecho que eu gostaria de ver com vocês, porque também é bastante interessante a forma como as coisas se desenvolvem. Ok? Eu vou ler um pedacinho aqui do capítulo 3 para vocês. Tá todo mundo aí? Todo mundo acompanhando? Tudo certo, irmãos? Como vocês estão? Me deem um oi, me digam se está tudo certo, se vocês estão conseguindo me ouvir, me compreender, entender aquilo que eu estou falando, conseguindo acompanhar o raciocínio aqui. Vamos lá? Eu vou ler então o que diz o capítulo 3 de Gênesis, tá? Vamos ver. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse? Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizeres, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes esse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. O que a gente vê aqui é a serpente colocando dúvidas a respeito daquilo que Deus havia dito. Deus dá uma ordem ao homem e à mulher, né, a esse primeiro casal. Dá a eles também a oportunidade de escolha, porque afinal de contas Deus coloca duas árvores, né, no centro do jardim, duas árvores, uma a árvore da vida, a outra a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, eles tinham a opção de escolher o caminho pelo qual gostariam de viver. E aí no capítulo 3, a serpente quando entra aqui na história, ela não vai dizer diretamente para o ser humano, ei, come do fruto. Ei, desobedeça. O que a serpente faz é gerar dúvida a respeito daquilo que Deus havia dito. Sério que foi isso que Deus disse para vocês? Olha, acho que não é bem assim. Se você escolher comer do fruto, o que vai acontecer é que você vai se tornar como Deus, e Deus sabe disso. Então, ele não quer que você se torne como ele. E aí, o que a serpente faz é minar a confiança do ser humano na palavra de Deus. Gerar desconfiança. E aqui é que a queda começa. Quando nós começamos a perder a confiança naquilo que Deus diz. A queda não começa quando Eva come do fruto. A queda começa quando Eva dá ouvidos à desconfiança. A fé é a credibilidade que nós depositamos na palavra de Deus. E quando essa credibilidade é minada, quando nós damos ouvidos àquilo que a serpente diz e já desconfiamos da palavra de Deus, é aí que a queda começa. O próximo passo é alimentar o desejo pelo pecado, e aí então o próximo passo é, de fato, cometer o pecado. Mas tudo começa quando nós deixamos de confiar na palavra de Deus. E aí, o refrão da canção, né? O refrão da canção vai fazer uma afirmação. Ele diz o seguinte: é porque, se ele diz assim é, para que temer se o que ele diz é de fé? O que essas duas primeiras frases da canção aqui do refrão fazem
é reafirmar. A palavra do Senhor é digna de confiança. A palavra de Deus é digna de que nós depositemos a nossa fé sobre ela, de que nós olhemos para essa palavra com credibilidade. E essa é uma afirmação, uma reafirmação disso, né? Por que ter medo de seguir, de confiar, de construir a sua vida sobre a palavra de Deus, se ela é digna de confiança? Nas frases seguintes, a canção vai dizer: sobre a palavra desse Deus constrói a tua vida, sobre a palavra desse Deus descansa a alma aflita, deixa o teu fardo de enganos e mentiras. E aqui, esse trecho da canção faz uma referência a Mateus 7, o final do capítulo de Mateus 7, Jesus nos ensina uma parábola, né? Ele vai nos ensinar um princípio a partir de uma parábola, que é aquele trecho em que Jesus fala sobre a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Existem muitas pregações, né? Vários ensinos construídos sobre essa parábola, mas tem algo que eu acho que a gente precisa se atentar, e é dessa maneira que eu uso essa referência bíblica aqui na canção, que é o seguinte, deixa eu abrir aqui também, Mateus 7, aqui, Mateus 7. No versículo 24, Jesus diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Que palavras que Jesus está se referindo? E que rocha é essa? Porque Jesus, esse trecho aqui, né, da palavra, quando Jesus começa a contar essa parábola da casa, né, da casa construída sobre a rocha, Jesus está encerrando algo aqui. Jesus está encerrando o chamado Sermão da Montanha. Aquilo que ele explica nos capítulos 5, 6 e também no capítulo 7 de Mateus, que é o chamado Sermão da Montanha, uma série de ensinamentos, é meio que o resumo, né, o resumo do ensinamento de Cristo a respeito de como o cristão deve viver a sua vida. E aí, no final destes capítulos, Jesus vai dizer: todo, pois, aquele que ouve estas minhas palavras. Ele está se referindo a tudo aquilo que ele ensinou ao longo dos capítulos anteriores, os capítulos 5, 6 e o capítulo 7 também, né, de Mateus. Então, Jesus está dizendo: construam a sua vida. Essa rocha que Jesus está dizendo aqui que nós devemos construir a nossa vida são as suas palavras, esses ensinamentos. Então, não é qualquer lugar, não é qualquer coisa, nós não vamos construir a nossa vida sobre qualquer ensinamento, mas sobre esse ensinamento de Cristo a respeito de como nós devemos viver a nossa vida. E ele diz que a pessoa que faz isso é um homem prudente, um homem sábio. E é esse o conselho do final do coro da minha canção, que diz: sobre a palavra desse Deus, constrói a tua vida. Sobre a palavra desse Deus, descansa a alma aflita. Esse trecho em específico, né, esse finalzinho aqui: deixa o teu fardo de enganos e mentiras, é a referência a Mateus 11, quando o Senhor nos faz um chamado: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Viver a vida, construir a vida sobre um terreno que não tem profundidade, construir a vida sobre um terreno incerto, sobre as mentiras que Satanás nos conta a respeito de Deus, é viver uma vida de fardo. E o chamado do final do coro dessa canção é: atente-se para
às palavras do Senhor. Atente-se para aquilo que Cristo diz. Construa a sua vida sobre aquilo que Cristo diz, porque essa palavra que é digna de fé, essa palavra é um firme fundamento. Essa palavra é um fundamento sólido, é uma rocha sobre a qual nós podemos construir as nossas vidas. Tem duas palavras aqui nesse coro que são bastante intencionais. Quando eu digo sobre a palavra desse Deus, constrói a tua vida, eu digo desse Deus de maneira proposital, porque existem muitos outros deuses. Nós não nos atentamos para como nós estamos cercados de falsos deuses. E tem um autor cristão, agora não me lembro o nome dele, que diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e isso é muito verdadeiro. Nós estamos produzindo ídolos, falsos deuses, o tempo inteiro, né? E lá no capítulo 1 de Gênesis que nós vimos, e é o capítulo que baseia essa canção principalmente, Satanás está fazendo um convite ao homem. Ele está dizendo, nas entrelinhas ele está dizendo, seja o seu próprio Deus. Inclusive ele diz isso, né? A Eva, ele diz, olha, Deus disse isso a vocês porque ele sabe que se vocês comerem do fruto, vocês vão ser como Deus. Satanás está dizendo para Adão e Eva, sejam o seu próprio Deus. E esse é o maior engano que nós podemos acreditar, que o homem é capaz de ser o seu próprio Deus. Toda a história do homem, irmãos, desde a queda, é o homem tentando governar a sua própria vida, o homem tentando ser o seu próprio Deus e falhando miseravelmente. E nós estamos vendo consequências, né, as consequências graves do que isso significa nos nossos dias e cada dia mais acentuadas, porque essa cultura do eu está se tornando cada vez mais acentuada. Tudo que você vê hoje na internet, ou boa parte do que você vê hoje na internet, diz o seguinte para você: ame a si mesmo sobre todas as coisas, faça a sua vontade, realize todos os seus sonhos, todos os seus desejos, faça o que você quer, na hora que você quer, com quem você quer, do jeito que você quer, seja o seu próprio Deus. As consequências disso são gravíssimas, porque o ser humano está entronizando a si mesmo e as suas vontades, quando o chamado de Cristo é justamente o contrário para nós, né? Enquanto o mundo vai dizer isso para você, enquanto o espírito do anticristo vai dizer isso para você, ame-se a si mesmo sobre todas as coisas, se coloque sempre em primeiro lugar, seja o seu próprio Deus. Cristo vem com uma contracultura, Cristo vem dizendo para você, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. E por isso que o evangelho causa tanto incômodo, porque ele vem justamente contra a corrente, ele vem justamente contra aquilo que Satanás tem nos dito desde o capítulo 3 de Gênesis. Ele vem dizendo pra gente, seja o seu próprio Deus. E aí quando Cristo vem e ele diz, negue-se a si mesmo, esse discurso é muito incômodo para nós. Ele nos tira do nosso lugar de conforto para viver uma vida completamente diferente daquilo que nós gostaríamos de viver, daquilo que nos é confortável. A palavra de Deus é contra a cultura. Sempre. A palavra de Deus é sempre na mão inversa daquilo que o mundo está dizendo, né? E aí esse é o convite, então, do coro dessa canção. Deixa o teu fardo de enganos e mentiras. Amém? Antes de a gente ir para a ponte, né, que é a parte final da canção, e eu encerrar aqui aquilo que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu gostaria mais uma vez de deixar aqui aberto, irmãos, para que vocês façam perguntas caso queiram, para que vocês façam comentários caso queiram, tá? Talvez eu esteja falando um pouco rápido demais,
mas é porque eu tenho aula daqui a pouco, então estou fazendo aqui essa live entre uma aula e outra, dedicando aqui uma parte do meu tempo para compartilhar isso com vocês, mas fiquem à vontade para compartilharem o pensamento de vocês e fazerem perguntas, caso vocês tenham também, tá? Vamos lá? Vamos para a última parte? Para a ponte da canção? A ponte dessa canção é o fechamento, né? A conclusão do pensamento que vem sendo desenvolvido ao longo do verso, do pré-coro e do coro. E eu acho que algo que é bem característico da minha escrita é: eu conto sempre uma história do início ao fim, né? Eu tenho a necessidade de começar um ponto e terminar esse ponto. Então, as minhas canções sempre vão fechar, né? Sempre vão trazer um fechamento para aquele assunto. Eu uso a música como uma ferramenta didática, né? Como uma ferramenta de ensino. Então, cada canção tem o objetivo de ensinar um princípio, de ensinar um fundamento da palavra de Deus, né? De ensinar algo a respeito da palavra de Deus. E aí sempre tenho essa necessidade de começar esse ponto, desenvolver ele ao longo da canção e concluir ele, então, até o fim da canção, né? E a ponte da canção diz assim: breve o dia vem em que a sua palavra não mais será desprezada. Breve o dia vem em que a vida sobre a verdade é alicerçada. Ele recompensará. Vida eterna ele dará, e a sua palavra, sim, a sua palavra para sempre permanecerá. O objetivo da ponte dessa canção é alertar para o fato de que nós estamos caminhando, todos nós estamos, né, irmão? Seja aqueles que vão ver Cristo voltar em glória, seja aqueles que vão se encontrar com Ele antes disso, por causa da morte. Todos nós estamos caminhando para o dia em que nós vamos ver ao Senhor face a face e que nós vamos receber a recompensa ou o juízo por aquilo que nós cremos, por aquilo que nós decidimos construir a nossa vida, né? Então, nós temos tempo e nós temos escolha para decidir sobre qual fundamento nós vamos construir a nossa vida. E a palavra do Senhor diz que nós vamos receber a recompensa conforme aquilo que nós escolhermos fazer, né? Então, o que a ponte da canção diz é: todas as decisões, tudo aquilo que nós fizermos ao longo da nossa caminhada com o Senhor, elas vão nos gerar uma recompensa lá no final, né? E se nós escolhermos construir a nossa vida sobre a verdade, vamos receber recompensa. Cristo nos diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E toda essa canção, do início ao fim, ela aponta para Cristo. Cristo é a palavra, Cristo é a rocha, Cristo é a verdade, Cristo é o descanso, Cristo é o motivo. Cristo é o motivo pelo qual a palavra do Senhor é confiável. Cristo é a razão pela qual nós podemos depositar toda a nossa vida sobre a verdade das Escrituras. E isso me traz as lágrimas, porque eu tenho orado ao Senhor e pedido ao Senhor que me ensine sobre o valor de Cristo, sobre o quão precioso Cristo é, sobre o quanto vale abrir mão das coisas para construir a vida sobre Cristo. Se existe um desejo no meu coração a respeito dessa canção e de tudo mais que eu vou entregar a vocês, daquilo que o Senhor me deu a graça de participar, é que vocês se apaixonem por Cristo. É que vocês consigam compreender o valor, assim como eu tenho aprendido também a compreender o valor
de quem Cristo é e que todas as coisas apontam para Ele, começo, meio e fim. O Senhor está em todas as coisas, Cristo está em todas as coisas. E nós temos a garantia de que um dia seremos recompensados, de que lá no fim da nossa caminhada nós seremos recompensados por termos escolhido a Cristo sobre todas as coisas, por termos escolhido amar ao Senhor sobre todas as coisas. Então, o final dessa canção diz: Ele recompensará, Ele dará vida eterna, né? E a sua palavra, a palavra dele vai permanecer para sempre. Se lá no início, em Gênesis, no capítulo 1, o Senhor deu ao homem uma palavra e deu a ele a opção de escolher crer ou não crer, obedecer ou não obedecer, está chegando o dia e vai chegar o dia para todos nós em que uma palavra será liberada sobre nós, seja ela uma sentença de recompensa, seja ela uma sentença de juízo. E essa palavra, assim como a palavra que sustenta todo o universo, assim como a palavra que sustenta todas as coisas, nunca foi revogada, a palavra do Senhor sobre nós naquele dia também não será. Será uma palavra para toda a eternidade. E o meu desejo, a minha oração por você é que você decida construir a sua vida sobre a verdade, para que você possa receber a palavra do Senhor que diz: servo bom e fiel. Entra para o gozo do teu Pai. Servo bom e fiel, vem desfrutar daquilo que está preparado para você desde a fundação do mundo. Então, o meu coração com essa canção, né? E vocês me desculpem, mas eu sou chorona mesmo, né? Quem me vê ministrar na igreja sabe que eu raramente não choro. O meu desejo de fato é que essa canção venha servir como um lembrete para você de que a palavra do Senhor é confiável, de que você pode construir a sua verdade, a sua vida sobre a verdade que é Cristo. E que ela seja um pontapé inicial, na verdade, para que a gente possa aprender mais do Senhor, né? E eu gostaria por isso de fazer um convite para vocês. Nas próximas semanas eu tenho preparado algo que eu gostaria de continuar compartilhando com vocês. Como eu disse, a canção é meio que uma desculpa, é meio que um chamariz, vamos dizer assim, para eu poder compartilhar de mais profundidade da palavra com vocês, de poder compartilhar aquilo que eu tenho aprendido da parte do Senhor. Então, eu tenho feito um estudo a respeito da fé e eu gostaria de, nas próximas semanas, estar com vocês aqui no mesmo horário, né? No mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, às 19h30, para nós continuarmos conversando sobre a fé, para nós continuarmos desenvolvendo esse assunto. Eu não tenho a intenção de esgotar esse assunto, de ensinar a você tudo o que há para ser ensinado a respeito da fé, porque esse é um assunto muito grande, muito profundo. Mas a minha intenção é que nós venhamos a mergulhar um pouco mais profundo naquilo que a palavra do Senhor diz, que nós venhamos a criar raízes mais profundas na palavra do Senhor. E por isso eu gostaria de convidar você para, nas próximas semanas, estar comigo em um estudo a respeito da fé ao longo das Escrituras, né? Nós começamos hoje, a gente viu aqui basicamente o capítulo 1 de Gênesis, que é aquilo que baseia essa canção, mas a fé, o assunto da fé, ele é desenvolvido ao longo de toda a Escritura, né? Ele é um fio que vai costurando a Escritura, desde Gênesis até o Apocalipse. Então, eu gostaria muito de ter você comigo para aprender um pouco mais sobre isso, né? Que juntos a gente possa. Eu tenho aprendido demais enquanto estudo sobre esse assunto e comecei a estudar um pouco mais sobre esse assunto por um motivo, irmãos.
essa canção, lançar essa canção, gravar essa canção, enfim, ela despertou algo que, ou talvez não é despertar a palavra certa, mas ela intensificou algo que eu já vinha pensando há algum tempo. Algumas coisas que têm pipocado aqui na minha mente e permanecido na minha mente, né? Existe um questionamento do Senhor. Jesus faz uma pergunta. Ele diz assim: será, né? Quando o Filho do Homem vier, será que achará fé na terra? E essa pergunta ela tem ficado na minha mente constantemente. Quando o Filho do Homem vier, será que achará fé na terra? Essa é uma pergunta que eu tenho me feito a mim mesma. E se existe uma coisa que nós precisamos guardar, né, entre as coisas que nós precisamos guardar, na verdade, é a nossa fé. Especialmente em dias difíceis, especialmente em dias de perseguição, especialmente nos dias que se aproximam, né, nos dias do fim, que nós cremos estar nos aproximando cada vez mais deles, nós precisamos guardar a nossa fé. Mas como é que eu vou guardar algo se eu não sei o que é esse algo? E existem muitas distorções a respeito da fé. Inclusive, por causa disso, a fé de muitas pessoas tem sido manipulada, porque as pessoas se aproveitam de versículos isolados aqui e ali, distorcem o contexto, distorcem o sentido e se aproveitam da fé alheia para benefício próprio. Como é que nós vamos guardar algo que nós não conhecemos? Nós precisamos conhecer aquilo que a Escritura diz a respeito da fé. Por isso, mais uma vez, quero fazer aqui mais uma vez esse convite a você. Permaneça comigo ao longo, né, das provavelmente 12 semanas, viu? Pelo que eu tenho me planejado aqui, ao longo das próximas 12 semanas, estudando a fé. De Gênesis a Apocalipse, vendo os exemplos bíblicos da fé, como ela se manifesta, de que maneira ela precisa ser guardada, o que é de fato a fé, para que nós possamos estar preparados para responder essa pergunta do Senhor, né? De maneira positiva. Sim, Senhor, quando o Senhor vier, o Senhor vai encontrar fé na terra, porque eu estarei aqui guardando a minha fé até o último dia. Amém? Eu gostaria de agradecer vocês que estiveram comigo aqui. Muito obrigada. Eu não vi muitos comentários, então por isso eu acabei não parando muito para ler o que estava escrito aqui. Eu sei que eu falei bem rápido, tá, gente? Eu sei que eu falei bem rápido, eu tinha que dar uma acelerada para dar conta de dizer tudo que eu queria dizer. Mas eu preparei algo para vocês, que é um material escrito sobre tudo isso. Então, hoje e todas as próximas semanas vai ter um material escrito em PDF. Eu preparei algo, tentei fazer o mais bonito e o mais bem escrito que eu pude fazer. E eu vou estar compartilhando isso com vocês, tá? É um PDF. Provavelmente amanhã pela manhã eu compartilho isso com vocês nos stories. Deixo ali o link para que vocês possam fazer o download do resumo daquilo que a gente conversou hoje. E assim também será durante todas as próximas semanas, tá? Eu estou sempre à disposição de vocês, caso tenham perguntas. É um prazer para mim ensinar. Vocês sabem que essa é a minha vocação, então eu estou sempre aberta a responder, a ensinar. Se vocês quiserem me mandar perguntas depois, façam também, tá bem? Deus abençoe vocês. Nos vemos. Até a próxima.